Olá, meus ilustres. Vamos começar esse nosso segundo semestre, né, o terceiro bimestre do nosso ano letivo de 2020. Neste terceiro bimestre, nós vamos trabalhar a ideia de humilhação, preconceito, discriminação, racismo. Esse é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando neste terceiro bimestre. Tá bem? O nosso primeiro tema ele vai ser a humilhação. Então, nós vamos abordar essa questão da humilhação de uma maneira específica. Tá? Então, esse nosso encontro ele é para esse período do dia 12, agora do 8, até o dia 21 do 8, no qual nós vamos estar refletindo essa questão. O nosso ponto de partida é essa habilidade, construir a argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos e identificar e criticar práticas de humilhação social. O nosso tema, então, filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo. A humilhação é a relação de poder. Então, quando nós pensamos a ideia da humilhação, nós temos que ter em mente aquilo que eu trabalhei com vocês em sala de aula, né? A questão do eu e a questão do outro. Ou como nós podemos lembrar, a questão do sujeito e do objeto. Então, quando eu me relaciono com o outro, a gente cria uma questão de paridade, ou seja, uma questão de igualdade. Na humilhação, um tenta dominar o outro. Então, dentro desse sentido, quando um quer dominar o outro, você usa diversos mecanismos, diversos subterfúgios. Um deles é a humilhação. Humilhar, como nós podemos ver aqui, ó, humilhar significa rebaixar e abater, desdenhar e submeter o outro. Então, ou seja, é quando eu ajo de uma tal maneira para rebaixar o outro, inferiorizar o outro, e a partir do momento que eu inferiorizo o outro, eu sou capaz de dominá-lo. O menosprezo, a desvalorização de alguém, está em seu cerne, ou seja, eu tenho que menosprezar, eu tenho que fazer o outro sentir-se inferior. E assim eu passo a ter um domínio sobre ele. Não se humilha um objeto. Tá? Então aqui nós vamos entrar naquela ideia de sujeito para sujeito e não de sujeito para objeto. Então não se humilha um objeto, apenas um sujeito, uma pessoa. Ou seja, eu tenho que dominar aquela pessoa, eu tenho que me apossar daquilo que ela pode me oferecer, aquilo que ela tem para me oferecer. Então isso é um ponto importante. Então eu humilho porque eu desejo o espaço ou aquilo que ela tem. Qual é o tipo de humilhação ou o que a humilhação ela nos leva? Né? Ou seja, quando você nega ou você renuncia a alguma coisa, aí a gente cai essa pergunta, que tipo de negação é a humilhação? O primeiro ponto é o desprezo, o esquecimento ou a negligência. Fazem parte da estratégia geral da humilhação e que constitui a antipolítica. Então, ou seja, quando eu busco a humilhação, busco humilhar ou quando eu sou humilhado, a primeira ideia é que se esqueça daquela pessoa, que se negligencie, que não se dê valor àquela pessoa. Então, quando isso não se faz, e isso é de uma maneira geral, quando você tem uma ação de uma maneira geral, a humilhação, então, ela parte para esse sentido. E isso é uma certa ação política. Vejam um exemplo. Se você menospreza, você negligencia um pobre, por exemplo, dele recorrer aos seus direitos. Ele se cansa, ou seja, ele sente-se humilhado, ele sente-se desprezado naquilo e ele sente mais dificuldade de correr atrás dos seus direitos. Então isso acaba sendo uma atitude até política, né? Ou seja, uma antipolítica. Você força a pessoa a não lutar pelos seus direitos. Então aí vamos chegar na questão de ser uma antipolítica. Tá? O que caracteriza a humilhação elevada à ação antipolítica? É uma pragmática bem simples, ou seja, quando que a humilhação ela passa a ser uma antipolítica? Né? É algo simples, é através de discurso que a gente vai fazer isso. A pressão geral das instituições, quando eu falo aqui instituições, tá?
Por instituição, gente, pensa os governos, as igrejas, as escolas, qualquer coisa assim do gênero, qualquer instituição do gênero, que vocês já aprenderam isso em sociologia. A pressão geral das instituições para que os cidadãos desacreditem deles mesmos e da própria coisa pública que os define como tal, né? Então, por exemplo, quando você passa a fazer uma questão de humilhação, como eu tinha comentado agora há pouco, aí você vê que você tem um direito, mas aí começam a te menosprezar, ou começam a colocar uma série de empecilhos, vão praticamente humilhando, anulando a sua ação, você vai perdendo, desacreditando, né? Tem muitas pessoas no dia de hoje que falam, você tem direito, mas nem fala, entrar na justiça não dá em nada, porque isso tem muita corrupção, a justiça é para quem é rico. Então, ou seja, nós caímos numa situação onde a gente já se sente de tal maneira menosprezado e violado nos nossos direitos, que nós nem acreditamos mais na coisa pública, ou seja, nós nem acreditamos mais nas instituições que têm como função de defender o direito de cada um, né? Quando nós pensamos nessa ação de humilhação como um todo, essa humilhação ela é feita a partir do discurso, como nós vemos aqui, ó, nessa parte. Ela é discursiva e prática, tá? Então, aqui, ó. Ela é discursiva e prática, ou seja, eu convenço o outro a se menosprezar. Então aí a gente vai usando essa questão. Então a humilhação ela tem um pouco essa função. A humilhação ela é percebida no dia a dia. Quando nós vemos uma pessoa morando na rua, né, tem alguns que fazem a opção de morar na rua, mas algumas circunstâncias na qual elas estão, elas perderam o direito a ter uma moradia, né? Então não há uma possibilidade dela ter uma moradia e ela vai para a rua. Quando nós vemos os idosos sendo abandonados, discriminados por causa da idade, e aqui entra um ponto muito importante, a discriminação por idade, a discriminação etária, né? A gente tem algumas ideias, menospreza o idoso, tem que ficar em casa, o idoso não pode fazer isso. Agora, com essa pandemia, colocava-se que os idosos eram os problemas. No começo da pandemia, se acreditava que eram os idosos que eram transmissores da Covid. Então, são uma série de preconceitos que nós ainda vamos abordar nesse sentido e que é atribuído, né? A humilhação a gente percebe na questão de como o pobre é tratado, como o menos favorecido ele é tratado, né? Seja nas filas dos bancos, nos hospitais, no INSS. É só você dar uma olhada nos telejornais, por exemplo. O pessoal que está pegando o auxílio emergencial. Quando a gente ouve o termo auxílio emergencial, ele é emergencial, ou seja, eu preciso rápido para que eu possa comprar comida, que é essa que foi a função que se teve auxílio emergencial. Tem gente que já está há 90 dias procurando esse auxílio emergencial e até agora não foi, ele não viu a cor desse dinheiro, vamos assim dizer. Mas pela questão do pobre, é só olhar essas filas que se tem e a maneira com que é tratado. Nós também vemos a questão da humilhação nos jovens, idade que vocês estão entrando agora quando você vai procurar um emprego, né? Geralmente oferecem para você jovem aprendiz, né? Com um quarto, um terço, metade de um salário mínimo para trabalhar 4 horas por dia. Mas e o emprego especificamente? Quando você vai procurar um emprego, geralmente você acaba ouvindo da firma mas você tem experiência? Não tem, então não tem vaga. E aí se cai naquele ponto, mas como que eu vou ter experiência se não me dão oportunidade, né? E aí passa a ser humilhado, não sabe nada, então dentro desse sentido. Na humilhação, tá, gente? Na humilhação, a pessoa tem uma mistura, tá? E aqui é um ponto importante, tá? É uma mistura de uma depressão psicológica, ou seja, a pessoa que é humilhada, ela tem uma mistura de depressão psicológica e de isolamento social, tá? E ela passa a ter vergonha de quem ela é. Então isso é um ponto importante, ou seja, você elimina o causador, ou seja, o humilhador nunca aparece, então você dá uma isenção para aquele que faz o gesto da humilhação, mas aquele que foi humilhado, ele entra de tal maneira, ele aceita de tal maneira e isenta o humilhador,
que ele passa a ter vergonha do que ele é. Ele tem vergonha de ser pobre, ele tem vergonha de ser idoso, ele tem vergonha de ser negro, ele tem vergonha de viver na periferia. Então ele passa de tal maneira que ele cria um disfarce. Por exemplo, vocês devem perceber, tem muita gente, jovens principalmente, que moram na periferia, né? Às vezes num barraco ou numa casa bem simples, mas você vê a roupa dele, é roupa de marca, ele usa um tênis de marca, uma roupa de marcas, tudo para que, quando ele estiver no convívio social, ele não seja humilhado. Ou seja, não, eu estou, né? Ou seja, ele nega aonde ele está, cria uma fantasia para ele poder ser aceito. Este primeiro tema nosso, nós abordamos a secção da humilhação. Na próxima aula, eu vou estar trabalhando com vocês as diferenças entre discriminação, racismo, preconceito e intolerância. E aí entra novamente a humilhação. Para a gente analisar bem isso e aí sim começarmos a fazer uma análise da realidade. A atividade que eu quero de vocês para esta quinzena, ela é bem simples. Eu quero que vocês façam para mim uma narrativa. O que é narrativa? Ou seja, você vai contar uma história. Então você vai apresentar para mim uma situação de humilhação que você presenciou, que você soube, que alguém contou. Se for uma situação que você passou por ela, é melhor, né? Fica mais rica. Mas se não foi, de repente você viu o seu avô que passou por uma humilhação, sua mãe ou um conhecido, ela se torna mais real. Mas caso você não tenha ainda tido essa infeliz experiência de ser humilhado ou de experimentar a humilhação, você pode recorrer a alguma história narrada na internet, você vai encontrar bastante, e aí você coloca a sua característica, você narrando essa situação de humilhação. Tá? Então, vocês vão escrever isso numa folha, ou digitar no próprio Word, num texto, e aí vocês vão enviar. Vocês podem postar essa atividade no Classroom, né, da turma, lá no centro de mídia, ou então vocês vão me enviar por e-mail. Caso você tenha pego esse material na escola, aí você entrega na escola conforme você combinar com a coordenadora ou com a direção. Meus ilustres, desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos, bom trabalho, e fico no aguardo das atividades de vocês.